Vamos. 1, 2, 3. Ambição, glória, desgaste e um adeus que mudou a história. Cristiano Ronaldo e o fim de um dos maiores ciclos da história do futebol. Cristiano Ronaldo chegou ao Real Madrid em 2009 como uma estrela mundial, mas saiu em 2018 como algo maior do que isso. Uma lenda absoluta do clube e do futebol europeu. Durante 9 temporadas, o português redefiniu padrões, quebrou recordes e construiu uma dinastia moderna em Madrid. No entanto, por trás das taças levantadas e dos gols decisivos, uma relação começou lentamente a se desgastar. Desde o primeiro dia no Santiago Bernabéu, Cristiano mostrou que não estava ali apenas para participar da história, mas para escrevê-la. Foram 450 gols em 438 jogos, 4 títulos da Liga dos Campeões, inúmeras decisões resolvidas com frieza e uma rivalidade histórica com Lionel Messi que elevou o futebol espanhol a um nível global. A cada temporada, Cristiano parecia mais decisivo, mais exigente e mais consciente do seu próprio peso dentro do clube. Ele não era apenas o melhor jogador do Real Madrid, mas o rosto de uma era inteira. Porém, enquanto os números cresciam, internamente algo começava a mudar. Com o passar dos anos, Cristiano Ronaldo começou a sentir que sua importância dentro do Real Madrid já não era refletida da forma que ele acreditava merecer. Não em campo, onde seguia decidindo finais, quebrando recordes e sendo o rosto das grandes noites europeias, mas fora dele, nas mesas de negociações e nas decisões estratégicas do clube. Enquanto isso, o futebol mundial mudava rapidamente. Lionel Messi assinava renovações cada vez mais astronômicas com o Barcelona, tornando-se o jogador mais bem pago da história do esporte. Neymar, por sua vez, protagonizava uma das transferências sem precedentes para o PSG, tornando-se o jogador mais caro do mundo e recebendo um salário que redefiniu o mercado. Cristiano observava tudo isso com atenção. Ele não se via como inferior a nenhum deles, pelo contrário. Para ele, seus números no Real Madrid, seu impacto global, sua capacidade de decidir nos maiores palcos e sua influência comercial colocavam-no no topo do futebol mundial. Ainda assim, sentia que o clube já não fazia o mesmo esforço para mantê-lo no centro do projeto. Talvez por estar se tornando cada vez mais velho. Mas Cristiano Ronaldo é como vinho. A cada dia que passa, fica cada vez melhor. O ponto central nunca foi apenas dinheiro. Cristiano Ronaldo sempre deixou claro que o valor financeiro tinha um significado simbólico. Ser o jogador mais bem pago não era vaidade pura, mas uma confirmação pública de status. Uma mensagem clara de que ele era, sem dúvidas, o principal ativo esportivo e institucional do clube. Florentino Pérez, por outro lado, seguia uma lógica diferente. O presidente sempre defendeu que o Real Madrid deveria estar acima de qualquer jogador, independentemente de sua grandeza. Sua gestão, marcada por disciplina financeira e visão empresarial, evitava contratos que pudessem comprometer o equilíbrio interno do clube ou criar precedentes perigosos. Esse choque de visões criou um desgaste silencioso. Cristiano sentia que precisava lutar constantemente por algo que, na sua percepção, já havia sido conquistado em campo. Florentino, por sua vez, acreditava que reconhecer demais um jogador poderia enfraquecer a autoridade da instituição. A relação, que durante anos foi baseada em resultados e pragmatismo, começou a esfriar. Não houve uma ruptura explosiva, mas um distanciamento gradual. A sensação de não poder ser plenamente valorizado, especialmente em comparação direta com Messi e Neymar, passou a pesar cada vez mais das decisões de Cristiano Ronaldo. No fundo, o que estava em jogo não era apenas um contrato, mas o reconhecimento de uma era. Cristiano queria sentir que o Real Madrid via nele aquilo que os números já gritavam: um dos maiores jogadores da história do clube, talvez o maior. Quando essa confirmação não veio de forma esperada, a ideia de procurar um novo capítulo deixou de ser apenas um desejo distante e passou a soar como uma necessidade. O processo judicial por fraude fiscal enfrentado por Cristiano Ronaldo na Espanha resultou um dos momentos mais delicados e silenciosamente decisivos da sua passagem pelo Real Madrid, não apenas pelo peso jurídico da situação, mas pelo impacto emocional que ele teve na relação entre jogador e clube.
Acostumado a ser protegido, exaltado e defendido dentro de campo, Cristiano esperava que o mesmo acontecesse fora dele. Em outros episódios semelhantes envolvendo grandes estrelas do futebol espanhol, os clubes haviam adotado posturas mais firmes em defesa dos seus jogadores, mesmo em meio a controvérsias legais. No caso de Cristiano, no entanto, o tom foi diferente. Durante o período mais tenso do processo, o Real Madrid manteve uma postura discreta, quase distante. Não houve declarações públicas contundentes, nem gestos claros de blindagem institucional. Para o jogador que sempre carregou o clube nas costas nos momentos mais decisivos, esse silêncio soou ensurdecedor. Cristiano passou a sentir que estava enfrentando sozinho um problema que, em sua visão, ultrapassava a esfera pessoal. O caso atingia diretamente sua imagem pública, sua credibilidade e seu legado na Espanha. Mais do que as possíveis sensações, o que realmente o afetou foi a sensação de abandono. Esse episódio criou uma fratura emocional difícil de reparar. Pela primeira vez, Cristiano começou a questionar se o Real Madrid ainda o via como seu principal símbolo ou apenas como mais um ativo valioso, porém substituível. A confiança na diretoria, construída ao longo de anos de conquista, sofreu um abalo profundo. O processo foi resolvido judicialmente, mas as marcas permaneceram. A partir daquele momento, a relação entre Cristiano Ronaldo e o clube já não era baseado apenas em títulos e gols. Havia agora um sentimento de distanciamento, uma percepção de que nos momentos mais difíceis o vínculo institucional não era tão sólido quanto ele acreditava. No silêncio dos bastidores, esse episódio ajudou a acelerar uma decisão que ainda estava sendo amadurecida. Não foi o único fator, mas foi um dos mais humanos e decisivos. Porque para Cristiano Ronaldo, se sentir protegido e reconhecido sempre foi tão importante quanto vencer. Depois de quase uma década vestindo a camisa branca, Cristiano Ronaldo começou a sentir algo raro em sua carreira. A sensação de missão cumprida. Ele havia conquistado tudo o que um jogador poderia sonhar no Real Madrid. Títulos nacionais, domínio absoluto na Liga dos Campeões, recordes individuais que pareciam inatingíveis e um legado que o colocava entre os maiores da história do clube e do futebol mundial. Mas Cristiano Ronaldo nunca foi movido apenas por conquistas acumuladas. Sempre foi impulsionado por desafios novos, pela necessidade constante de provar algo para o mundo, para os outros e principalmente para si mesmo. Vencer em Madrid deixou de representar novidades. A rotina de glórias começou a perder o impacto emocional que sempre alimentou sua fome competitiva. Em declaração posteriores, o próprio jogador admitiu que sentia necessidade de uma nova motivação. Ele queria um ambiente diferente, um projeto que girasse completamente ao seu redor, onde pudesse voltar a ser o centro absoluto das atenções esportivas e institucionais. Não se tratava de rejeitar o Real Madrid, mas de aceitar que ciclos, por maiores que sejam, também se encerram. Foi nesse contexto que a Juventus surgiu com uma proposta quase perfeita. O clube italiano dominava o futebol nacional havia anos, mas carregava uma frustração constante no cenário europeu. A Liga dos Campeões, que era um sonho distante, sempre interrompido nas fases decisivas. Faltava exatamente aquilo que Cristiano Ronaldo representava: mentalidade vencedora em noites grandes. O interesse da Juventus ia muito além do campo. Cristiano seria o rosto de uma nova era, o símbolo de uma ambição renovada. Sua contratação representaria não apenas um reforço técnico, mas uma mudança de patamar global para o clube. Comercialmente, midiaticamente e esportivamente, tudo passaria a orbitar em torno dele. Para Cristiano, a proposta era tentadora em todos os sentidos. Ele teria protagonismo total, liderança absoluta e a chance de provar que poderia transformar outro gigante europeu em campeão continental. Era a oportunidade de escrever mais um capítulo único na sua carreira, longe da sombra de qualquer rival e no centro de um projeto construído sob medida. Naquele momento, deixar Madrid deixou de ser uma ideia distante e passou a parecer o próximo passo natural de um jogador que nunca se contentou com o passado, por mais glorioso que ele tenha sido.
Em 10 de julho de 2018, o futebol europeu foi sacudido por um anúncio que poucos acreditavam que realmente aconteceria. O Real Madrid comunicou oficialmente a saída de Cristiano Ronaldo, encerrando uma das parcerias mais vitoriosas da história do esporte. Não era apenas uma transferência comum, era o fim de uma era que havia redefinido o equilíbrio de forças no futebol mundial. A Juventus pagaria cerca de 100 milhões de euros pelo jogador, além dos valores adicionais previstos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Para um atleta de 33 anos, a cifra parecia absurda, mas Cristiano Ronaldo nunca foi apenas um jogador comum. Ele era um investimento esportivo, institucional e simbólico. O impacto foi imediato. Torcedores, jornalistas e clubes tentavam compreender como o maior artilheiro da história do Real Madrid estava deixando o clube no auge de seu legado. A transferência não abalou apenas dois gigantes europeus, mas todo o mercado do futebol, redefinindo o valor de jogadores veteranos de elite. Cristiano fez questão de deixar claro que a decisão partiu dele. Segundo o próprio jogador, tudo começou com conversas diretas com Florentino Pérez, nas quais expressou seu desejo de buscar um novo capítulo na carreira. Inicialmente, o presidente teria aceitado a possibilidade de sua saída, reconhecendo o encerramento natural de um ciclo. No entanto, à medida que as negociações avançaram, o interesse da Juventus se tornou concreto. O tom mudou. Florentino passou a adotar uma postura mais rígida, dificultando o processo e tentando reavaliar termos que para Cristiano já estavam acordados moralmente. Foi nesse ponto que a situação se tornou irreversível. Cristiano já havia dado sua palavra à Juventus. Para ele, voltar atrás não era uma opção. Manter a própria palavra sempre foi parte central de sua identidade profissional. Mesmo diante da hesitação do presidente, decidiu seguir adiante. A transferência foi concluída de forma fria, quase protocolar, mas carregava um simbolismo. Um dos maiores jogadores da história deixava o maior clube do mundo por vontade própria, não por decadência, não por falta de espaço, mas por convicção. Aquela assinatura não representava apenas uma mudança de camisa, representava a coragem de encerrar um ciclo glorioso para iniciar outro, carregado de expectativas, riscos e ambições. Em Turim, Cristiano não seria apenas um reforço, seria a aposta máxima de um clube inteiro em um sonho europeu que ainda não havia se concretizado. Em sua carta de despedida, Cristiano agradeceu ao clube, aos companheiros e à torcida, pediu compreensão e afirmou que estava iniciando um novo ciclo. Mesmo partindo, deixou claro que o Real Madrid sempre faria parte de sua identidade. O clube respondeu à altura, exaltando sua dedicação, profissionalismo e importância histórica. As portas ficaram abertas e o legado foi oficialmente reconhecido. A saída de Cristiano Ronaldo marcou o fim de uma das fases mais dominantes da história do Real Madrid. Sem ele, o clube precisou se reinventar. Com ele, a Juventus sonhou alto e o futebol europeu entrou em uma nova configuração de força. Hoje, olhando em retrospecto, a decisão parecia inevitável. Não foi uma ruptura amarga, mas um desgaste acumulado, silencioso e profundo. Cristiano saiu como queria, no auge de seu legado, consciente de sua grandeza e fiel ao próprio instinto. Agora fica a pergunta: Cristiano Ronaldo fez a escolha certa ao deixar o Real Madrid naquele momento? Você acha que ele poderia ter se tornado ainda maior se tivesse ficado? Ou a Juventus realmente representava o desafio que ele precisava? Comenta aí a sua opinião, eu vou ler todos os comentários. E se você curtiu esse conteúdo, considere deixar o like e se inscrever no canal. Isso fortalece muito esse projeto. Muito obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.